Vamos então à terceira parte do conjunto de exercícios, localizados na página 100. Este conjunto de exercícios tem 3 exercícios. Vamos passar à resolução do exercício 9, que é o primeiro, que nos diz o seguinte. A grande pirâmide que se pode encontrar à entrada do Museu do Louvre, está aqui uma foto, é uma reprodução à escala da grande pirâmide de Gizé, no Egito, que está aqui à nossa direita. Tendo em conta os dados nas figuras, determina o valor aproximado com uma casa decimal da altura da pirâmide egípcia. Nós aqui à direita temos a pirâmide de Gizé, relativamente ao qual se baseou a construção aqui desta pirâmide no Museu do Louvre. E como nós podemos verificar, esta pirâmide no Museu do Louvre é muito mais pequena do que a pirâmide real no Egito. Verificamos aqui, por exemplo, os triângulos retângulos, que são semelhantes. O ângulo reto está aqui neste vértice e o ângulo reto daquela está naquele. Significa que nós temos aqui o cateto, que é exatamente correspondente a este cateto. Vejamos que o comprimento do cateto na pirâmide de Gizé é 116 metros, enquanto a medida do cateto correspondente na pirâmide à entrada do Museu do Louvre mede apenas 17,75. Então podemos considerar esta como medida real e esta a medida do modelo, não é? Esta pirâmide é um modelo da pirâmide de Gizé. Para isso, o que é que nós temos que calcular? Temos que calcular a razão entre a realidade e o modelo. Essa razão, que é o quociente de duas medidas, pode ser calculada de duas maneiras. Ou fazemos a razão entre a dimensão do modelo sobre a dimensão real, ou fazemos o inverso. É a razão entre a dimensão real e a dimensão do modelo. É indiferente. No nosso caso, optamos por fazer a razão entre a dimensão do modelo e a dimensão real. Ora bem, quais são as dimensões correspondentes que nós conhecemos? Aqui conhecemos este cateto horizontal e o cateto vertical, e aqui conhecemos apenas o cateto horizontal e pretendemos saber exatamente o cateto vertical. Então, se esta medida corresponde àquela, significa então que esta medida, que é este cateto vertical, vai corresponder proporcionalmente àquela altura da pirâmide de Gizé. E obtemos aqui uma igualdade. 17,75 está para 116, como 21,65 está para H, que é esta altura. Recorrendo à propriedade fundamental da igualdade, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios, resolvendo obtemos H é igual a 116 vezes 21,65 a dividir por 17,75. Isto vai dar 141,487 metros. Como nos é solicitada a altura com uma casa decimal, vamos fazer o arredondamento a uma casa decimal. Como 8 é superior a 5, então ficamos com 148,5 metros. Podemos então concluir que a altura desta pirâmide de Gizé é de 141,5 metros. Vamos então resolver agora o exercício número 10 sobre o Teorema de Tales. Temos aqui duas alíneas, mas antes disso vamos recordar o que é que nos diz o Teorema de Tales. O Teorema de Tales diz-nos que se no plano existem duas retas paralelas, que é o caso desta, MN paralela BC, e se elas se intersetarem com duas retas secantes, que são estas azuis, obtemos dois triângulos aqui, este triângulo maior e o triângulo menor. E o que é que nos diz este teorema? Diz-nos que os lados correspondentes têm comprimentos proporcionais. Isto é, o lado AB sobre o lado AM é igual a uma razão que é exatamente igual à razão entre os restantes lados correspondentes. Isto é, AC sobre AN é exatamente igual à mesma razão e BC sobre MN é exatamente igual à mesma razão. Significa então que nós podemos tirar daqui diversas igualdades. Para cada uma das igualdades, se nós conhecermos 3 valores, conseguimos determinar o quarto valor. Temos então na parte de cima os lados do triângulo ABC, triângulo maior, e em baixo os lados do triângulo menor, do triângulo AMN. Visto isto, vamos passar então à resolução do nosso problema. Neste caso, as retas paralelas passam pelos pontos BC e DE e as retas secantes passam pelo ponto AD e AE. Temos então aqui a proporção entre o triângulo maior e o triângulo menor. AD está para AB, assim como DE está para
BC. Substituindo os valores conhecidos, AB igual a 10, DE igual a 30 e BC igual a 20, nós podemos então concluir que AD é igual a 15 cm. 30 20avos é exatamente a razão de semelhança entre estes dois triângulos. Contudo, nós calculamos aqui a medida do segmento AD, mas o que nós queremos é a medida do segmento BD. Ora, este segmento BD não está diretamente incluído na razão de proporcionalidade que resulta do teorema de Tales, mas está na diferença. Sabemos que AD é igual a quê? A AB mais BD. Este segmento total é igual à soma destes dois segmentos parciais, AB mais BD. Ora, se sabemos o total, sabemos uma das partes, conseguimos determinar a outra parte, que é o diferencial. Portanto, BD é igual a 15 menos 10 é igual a 5 cm. Neste segundo caso, as retas paralelas são as retas que passam pelos pontos DE e AB, e as retas secantes são as retas que passam pelos pontos AD e BE. Podemos então retirar a relação métrica no teorema de Tales. AB está para ED, que é o lado correspondente destes dois triângulos, assim como AC está para o lado DC, este lado é o correspondente deste, assim como BC está para o lado correspondente do outro triângulo, que é o lado EC, que é este aqui. Portanto, temos esta igualdade. Substituindo na igualdade os valores conhecidos, isto é, AB igual a 6,5, AC igual a 5, DC igual a 4 e C igual a 3,6, chegamos a esta relação de igualdades. Como nós vemos aqui, se conhecemos AC e DC, temos já a razão de semelhança, 5 quartos. Resolvendo esta igualdade do lado esquerdo, conseguimos determinar o valor desta incógnita ED e, resolvendo esta igualdade do lado direito, conseguimos também determinar o valor desta incógnita BC. É isso que nós vamos fazer. Portanto, neste caso, ED é igual a 5,2 cm e BC é igual a 4,5 cm, que é exatamente os valores solicitados. Vamos então resolver o último exercício deste conjunto de exercícios e o enunciado diz-nos o seguinte. Considera o quadrilátero ABCD, representado na figura seguinte. Qual é a amplitude do ângulo ADC? Depois veremos a segunda questão. Ora bem, se nós olharmos para esta figura, para este polígono, aparenta ou poderá ser um papagaio, mas nada nos garante que assim seja, não é? Poderemos estar perante um quadrilátero irregular. Nós não sabemos se os dois pares de lados adjacentes são iguais. Neste caso, na resolução do problema, vamos considerar que isto não é um papagaio, mas é um quadrilátero irregular. De qualquer modo, a metodologia de resolução seria exatamente a mesma para o caso do papagaio, não é? Recordamos então que o papagaio é um quadrilátero com dois pares de lados adjacentes com o mesmo comprimento. E, portanto, este lado é exatamente igual a este e este é exatamente igual a este. As diagonais interceptam-se em ângulos retos, isto é, as diagonais são perpendiculares. Apenas uma diagonal é bissetada pela outra, que é o caso desta diagonal menor, que é bissetada, é cortada a meio, enquanto a diagonal maior é bissetada para cima do ponto médio. E uma diagonal bisseta os ângulos onde passa. Portanto, estes dois ângulos são exatamente iguais, assim como estes. Portanto, poderá ser um papagaio ou não, não sabemos, não temos dados para o afirmar. Vamos então passar à resolução. Quer seja um papagaio ou um quadrilátero irregular, nós sabemos que podemos decompor esse polígono, ou um polígono qualquer, em triângulos. Para decompor um qualquer polígono em triângulos, é escolher um dos seus vértices e ligá-lo em linha reta aos demais vértices do mesmo polígono. Neste caso, como só temos 4 vértices, se escolhermos este vértice, ligamos ao vértice oposto, obtemos dois triângulos. Se escolhermos o de cima, ligamos ao vértice oposto, que é o único que não é adjacente, e obtemos na mesma dois triângulos diferentes. E, portanto, temos aqui as 4 hipóteses. Isto é, o número de triângulos em que pode ser dividido um qualquer polígono é igual ao número de vértices menos 2. Neste caso, o número de vértices é 4. 4 menos 2 é 2. Isto é, podemos dividir este quadrilátero em dois triângulos. Se o polígono for um papagaio, significa que os dois triângulos são iguais.
Se for um quadrilátero irregular, isso significa que os dois triângulos são diferentes. Sabendo então que este quadrilátero pode ser dividido em dois triângulos, sabemos que a soma dos ângulos internos de cada triângulo é igual a 180. Significa, se multiplicarmos por 2, o somatório das amplitudes dos ângulos internos deste quadrilátero será igual a 360 graus. Ora, nós conhecemos 3 dos 4 ângulos. Fazendo a diferença para os 360 graus, vamos obter o ângulo em D, que é igual a 70 graus. À linha 2, desenha um quadrilátero semelhante ao quadrilátero ABCD, sendo a razão de semelhança 3 quartos, 1,3 e 1. Isto é, temos aqui uma redução, uma ampliação e, neste caso, na linha C, temos uma identidade, isto é, não há uma redução nem uma ampliação. Vamos então ver em termos dinâmicos a construção deste quadrilátero no GeoGebra e vamos analisar as três situações. Temos a construção, temos a direção AB, um ponto B, nós não sabemos a medida do lado AB, temos o ponto D que vai estar sobre esta reta AD, e a partir do ponto B sabemos que temos um ângulo de 50 graus e aqui um ângulo de 120, portanto, fazendo a interseção desta direção com o ponto D, vamos obter o ponto D. Temos então o nosso quadrilátero irregular. Como nós podemos ver aqui, temos os mesmos ângulos. Aqui aparenta ser um papagaio e aqui já é um quadrilátero irregular. Portanto, significa que podemos ter as duas situações. Não sabemos porque não temos as medidas dos lados. E, como nós dissemos desde o início, vamos considerar que isto é um quadrilátero irregular. Portanto, se fosse um papagaio, seria exatamente da mesma maneira. Portanto, a partir daqui, sabemos que se tivermos uma ampliação, por exemplo, deste ponto A, significa que o ponto A' estará sobre esta reta OA e estará para cima do ponto A, porque há uma ampliação, isto é, a razão entre o segmento OA', que estará aqui a algures, depende da razão, sobre o comprimento do segmento OA será um número maior que 1. Se for inferior a 1, significa que o ponto A' estará aqui para baixo do ponto A, o que significa que a medida do segmento OA' a dividir pela medida do segmento OA vai dar um número inferior à unidade. Portanto, é desse modo que nós podemos construir os pontos imagem relativamente a estes pontos objetos A, B, C, D. E, portanto, tendo os pontos imagem, unindo-os na mesma sequência dos pontos objeto, vamos obter a figura, ou seja, neste caso, o polígono imagem. Cá está. O ponto A1, se a razão é igual a 1,7, portanto é positiva e maior que 1, significa que a distância, significa que o quociente do segmento OA1 a dividir por OA vai ser igual a 1,7. Do mesmo modo, a razão entre a medida OB1 a dividir pela medida OB também vai dar 1,7. E assim, desse modo, vamos determinando os pontos imagem relativamente a estes pontos objeto. Cá está, temos o ponto C1, imagem do ponto C, e o ponto D também é ali, D1 que é a imagem do ponto D. Portanto, conseguimos traçar o nosso polígono imagem. Como vemos, o polígono, neste caso, é muito mais pequeno, há uma redução, temos uma redução de razão igual a 0,2 e, portanto, o polígono imagem é muito menor que o polígono objeto. Se for negativo, há uma inversão, além de haver uma redução ou uma ampliação, há uma inversão dos segmentos. A ampliação igual a 1,3 e a identidade, isto é, neste caso, a figura imagem coincide com a figura objeto.
Reparemos outra coisa, que na transformação de semelhança os ângulos correspondentes mantêm-se constantes. Não é? O ângulo de 70 graus mantém-se em 70 graus, o de 120 graus em 120 graus, o de 50 em 50 e este de 120 em 120. Estamos com uma razão de semelhança negativa de menos 0,6. 6 décimos, portanto 3 quintos, não é? Resumindo, temos então a situação de razão de semelhança igual a 3 quartos, ou seja, 0,75. Significa então que a figura, a imagem, tem dimensões inferiores à figura objeto. A razão é sempre dada pela razão dos segmentos, isto é, medida do segmento imagem, isto é, a imagem deve estar sempre no numerador e a medida do segmento objeto no denominador. Qual é a medida do segmento imagem? É o que está a lilás, O A1. Qual é a medida do segmento objeto? É esta medida OA. Então 6,27, que é menor, a dividir por 8,37, que é maior, vai dar um número inferior à unidade, porque exatamente há uma redução. É importante manter sempre esta razão. Medida do segmento imagem, isto é, a medida do que vamos obter, a dividir pela medida do que nós temos. E não o contrário, não é? Porque se nós estamos a tratar da semelhança ao contrário. Se fizéssemos a inversão disto, significava que nós estamos a passar deste quadrilátero de dimensões inferiores para o quadrilátero de dimensões superiores. E não é isso que está a acontecer. Nós partimos do quadrilátero maior e chegamos ao quadrilátero menor. Por isso é que nós temos aqui uma redução. No segundo caso, temos uma ampliação. Exatamente, o polígono imagem é maior que o polígono objeto e a razão de semelhança é definida da mesma maneira. A medida do segmento imagem, qual é a medida do segmento imagem? É o lilás, é maior, que é 10,88, a dividir pela medida do segmento objeto, que é 8,37, que é menor. Por isso é que dá um número superior à unidade. No caso da identidade, como os dois segmentos têm a mesma medida, nós vamos obter uma razão igual a 1, isto é, a figura imagem está coincidente com a figura objeto. Por isso é que nós dizemos que é uma identidade, né?